Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar, o programa está começando agora e está muito bom. Olha só, atenção pais, mães, a gente tem um assunto muito interessante para falar no nosso primeiro bloco. Vamos falar sobre tempo de tela. Tela de celular, tela de tablet, tela de televisão, tela de computador para as crianças. Eu sei que esse é um grande aliado quando a gente, pai, quer sossego, né? Mas é preciso cautela e é preciso entender quanto tempo para cada idade seria permitido ou seria recomendado. No segundo bloco, a gente tem dicas ótimas para fazer uma feira saudável, com qualidade de vida e principalmente saudável também para o bolso. O programa está muito bom, está começando agora. Muito bem, vamos começar o programa. Então, você está assistindo o programa numa tela, né? E você, certamente, quem é pai, quem é mãe, sabe como é que as telas podem hipnotizar as crianças, como elas são aliadas, como elas podem nos ajudar quando a gente precisa de um pouquinho de sossego nessa vida complicada de todo dia. Mas quanto tempo? Quais os efeitos de um tempo excessivo, um tempo muito longo para as crianças de frente ao computador, ao tablet, ao celular, enfim, à televisão? Vamos saber mais sobre isso? A gente está aqui com a psicóloga Jaqueline Valéria. Tudo bem, doutora? Tudo psicóloga, bem. bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Prazer, né? Alegria Estar nossa. aqui. Vamos lá, então, né? As telas a gente sabe, elas podem hipnotizar a criança, elas podem nos dar muito sossego, né? Nós, pais, mães também, mas a gente precisa ter cautela também, né? Com certeza. Tem que ter um olhar, né, bem apropriado para cada idade com as crianças aí no dia a dia, Tá. né? E aí, né, a gente vê assim claramente que os pais, às vezes devido à jornada excessiva de trabalho, né, usa as telas como um refúgio, né, para ajudar aí na educação e na criação das crianças. Sim, um refúgio eficiente, porque existem produções muito bem feitas que vão fazer o papel de entretenimento ali. Estou falando num restaurante, em casa, nos finais de semana. É um quebra-galho, é uma mão na roda, né? Com certeza, é sim. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter o cuidado, né? Porque crianças, por exemplo, de 0 a 2 anos, se possível, devia não deixar de forma alguma, nem passivamente, diante de telas. E a gente vê claramente criancinhas, às vezes bebê, né? Já com o dedinho no tablet aí para assistir os desenhos. As crianças já nascem com esse pensamento touch, né? De ampliação, de passagem de tela. Com menos de 1 ano já sabe fazer isso, né? Uhum. Mas então vamos lá para a recomendação. Recomendação. O que seria o mundo ideal no contato entre crianças e telas? Já temos a primeira. De 0 a 2 anos... O normal seria, né, o ideal seria não ter contato com a tela, nem passivamente. Zero Contato. Tá. Isso segundo a Organização Mundial de Saúde. São dados da Organização Mundial da Saúde. Uhum. Aí, de 2 a 4 anos. De 2 a 4 anos, no máximo 1 hora por dia, e mesmo assim com a supervisão, né, dos pais. Tá. Depois, a partir dos 5 aos 10 anos. De 5 a 10, também o ideal seria no máximo 1 hora. Mas no máximo, né, de 1 a 2 horas é o máximo permitido. Até os 10 anos. Até os 10 anos. E de 10 aos 18 anos de idade, 18 anos, né? Como se a gente pudesse ter alguma ingerência ali das crianças de 18 anos. Qual que seria? O ideal seria no máximo 3 horas de uso de tela. 3 horas. E nunca exceder, deixar virar à noite, né, com jogos, videogames, né? Nunca exceder esse tempo. Que é o que a gente não vê, né? Não vê, porque é muito difícil. Porque se você pega, por exemplo, Galinha Pintadinha e desenhos parecidos com Galinha Pintadinha, é para menino de 2 anos para baixo. Uhum. Porque a linguagem, o uso das cores, os movimentos, a música, aquela coisa repetitiva, e são produções cada vez mais sofisticadas. E a criança fica ali vidrada. Com certeza, a criança fica vidrada, é um estímulo muito agradável aos olhos, né?
Então, é muito difícil a gente até ter esse controle, mas o ideal seria que, né, se tentasse não colocar as crianças nesse uso. Quais são os riscos? Quais são os problemas? Os riscos, o desenvolvimento cognitivo da criança fica prejudicado, tem problemas com sono, déficit de atenção. Então, assim, traz muitos malefícios para a vida da criança esse uso desde muito novo, além dos problemas visuais, né? Que a criança, hoje, cada vez mais, a gente vê crianças mais novas com o uso do óculos muito cedo. A gente já falou aqui que o celular é o aparelho, né, para todos nós adultos, é o aparelho mais viciante que já foi inventado na história da humanidade. É mais do que cigarro, mais do que drogas. Esse movimento que a gente faz de subir e baixar a tela seria o movimento associado àqueles cassinos, caça-níqueis, que a gente baixa e procura uma recompensa para o cérebro, e isso vai tornando um ciclo que não para. Você começa a olhar as redes sociais, quando você vê o tempo passou. Se para a gente é difícil, imagina para as crianças, doutora. Isso é complicado. No consultório a gente vê muitas crianças, né, desde muito novas, viciadas, e aí é um problema bem sério a gente tentar o tirar, né? Como fazer para tirar a criança desse vício? Uma vez que já está, igual você falou, e é um vício que às vezes é maior do que outros aí que a gente vê no dia a dia. O que se espera, né, é que os pais coloquem essas crianças mais em movimentos de passeios ao ar livre, trazer estímulos para a criança que não seja fechado dentro do ambiente, né, dentro de casa, no apartamento, em sala de Agora, aula. é muito difícil. Eu sei que a nossa telespectadora está acompanhando aí, nosso telespectador deve estar pensando, nossa, minha filha de 7 anos, de 5 anos, deixar 1 hora por dia, é praticamente impossível depois que a situação já está estabelecida, né? Eu tenho uma filha de 7 anos, a Nicole, e no clube que a gente frequenta, define-se o nível de hierarquia das crianças aí de 6 a 10 anos que tem o tablet. Então, quando a criança tem o tablet que fica ali, toda bonitona ali, ela tem mais, ela vira uma líder, porque ela permite... Fica empoderada. E aqui não tem... Gente, vamos brincar de amarelinha? Vamos brincar de rouba-bandeira? Pular corda? Não tem mais, né? Não, hoje a gente nem vê as crianças. É desproporcional o apelo, o pedido. Fica difícil essa luta, doutora. Hoje está bem complicado, mas aí o que se pede é isso, né? Que os pais tenham cuidado, tentem levar essas crianças para um meio mais tranquilo, um meio, a natureza, o ar livre, as praças, né? Aproveitar teatros, tentar levar as crianças para um lugar que faça dela, né, outros estímulos que não só a tela. Porque a tela fascina mesmo. Hoje a vida é muito corrida, hoje, principalmente nas grandes cidades, os recursos são escassos também, o tempo é pouco, mas ter filho é ter responsabilidade, né? É assumir essa responsabilidade, né? Vamos falar mais sobre as consequências dessa exposição exagerada na tela. A senhora estava me relatando um caso de uma paciente que chegou com 13 anos de idade. Hoje com 13 anos, e ela traz, né, que desde criança, isso sem os pais saber, né, claro, que desde criança ela usa o celular, os pais não têm o controle sobre o que ela está acessando nas redes sociais, e ela começou a se encantar com o mundo pornográfico. Vídeos de pornografia desde 7 anos de idade. Desde 7 anos de idade. Desde 7 anos. Aí eu perguntei, né, mas como assim? Como que você chegou nisso, né? Aí ela falou que dentro dos jogos interativos de criança, ela gostava muito de brincar de pôr roupinha em bonequinha. E dentro desses, você vai apertando um site outro, aí apareceu lá como fazer o seu pênis crescer. E aí disso ela foi acessando até chegar em filmes pornográficos mesmo. E começou a sentir prazer com isso, que aí fica mais sério, né? Aí ela começou a enveredar para esse mundo. Hoje tem noção que não deveria, porque queimou a etapa, né? A etapa dela da inocência, de viver outro mundo, ela deixou de lado. Então isso aí é um apelo, né, para os pais terem cuidado, saber qual é o site de verdade que essa criança está entrando. Hoje existe, né, equipamentos que você tenta não deixar acessar os vídeos que não é para criança de tal e tal idade, então isso é muito importante os pais estarem atentos. Porque existem muitas armadilhas, existem muitas pessoas com pensamentos
terríveis para cooptar a atenção dessas crianças, né? Pedofilia, né, direto. Tem outros e outros casos que a gente atende que chega adolescentes falando, né? Aí entra num e faz amizade, até nas redes sociais mesmo. Acaba que vê as menininhas hoje de 13, que tem corpo às vezes de 15, 16, né? E a cabeça, elas querem também ser empoderadas cada vez mais, acaba entrando para esse mundo e fazendo contatos com pessoas que não têm a mesma... Esse é um risco, né, terrível, é um risco muito grande e que pede uma atenção, uma urgência de atenção por parte dos pais. Mas tem um outro problema também, que é o do esvaziamento do próprio conteúdo, né? É muito comum a gente ver numa reunião, uma mesa, uma família grande ali, né? Tá lá o pai, a mãe, o avô, a avó, talvez um tio, e uma criança... Todo mundo conversando, os adultos conversando, e a criança em silêncio, com a cabeça baixa, ou num tablet ou num celular. Ela tá perdendo ali, né? Ela está perdendo o contato mesmo, né? E aí, como você colocou antes, né? Os pais hoje, eles querem, às vezes, responsabilizar o terceiro na ajuda da criação dessas crianças. E aí, o tablet, o celular, os videogames, né? Ajuda eles também a ficarem livres, para eles também terem tempo para também fazer o acesso. Na reunião, enquanto a família, todo mundo sentada, o ideal seria que ninguém pusesse a mão no celular. Mas a gente vê que, às vezes, em restaurantes, você para e começa a observar, às vezes, numa mesa, tem 7, 8 pessoas, no mínimo 4, 5 já estão com o celular na mão. Às vezes, conversam entre si com o celular na mão. Então, assim, perdeu a importância do afeto, do contato, do parar e olhar no olho, né? E conversar olhando com atenção. Na escola que a minha filha estuda lá em São Paulo, as lições, algumas delas, são de um programa que tem que acessar o computador. Eu até questionei isso, mas precisa mesmo? A gente está lutando aqui contra a tela e tem que acessar o computador, um programa para pegar o dever, o para casa, porque está lá no programa. Isso veio muito, né, o pós-pandemia, né? Na pandemia em si, né? Acabou que foi uma forma de trazer a interação social das pessoas e até o estudar, né? Então, fez com que as crianças e adolescentes, até a gente mesmo, né, trabalhar muito sobre as telas. E aí, como tirar, né? Se hoje a escola pede para que as crianças, às vezes, acessem. Aí a desculpa da criança é o que? Não, mãe, eu estou fazendo aqui, exatamente, trabalho da escola, então tem que ficar mais tempo. E tem uma outra questão, nós estamos falando de múltiplas telas, estamos falando de televisão, estamos falando de videogame, estamos falando de tablet, computador, mas aí tem o celular como meio de comunicação. Às vezes, as crianças, antes dos 10 anos, precisam ter um celular para se comunicar com os pais. Pais separados, né? E em algum momento você precisa... Ou seja, tem uma hora que forçadamente você precisa dar um celular para a criança. Você acaba cedendo, para se comunicar. E ela vai querer entrar em algum site que aí... de brincadeira, né? E aí o controle que os pais têm que ter é isso, saber aonde acessa, colocar restrição, às vezes, né? De tal a tal idade, ela pode acessar, para poder evitar o risco exposto mais aí pelas crianças. Porque é a sedução, tem como entrar... De um vai entrando no outro e vai entrando no outro até chegar onde... Sim, mas aí tem as mensagens, né? Aí tem as mensagens. Fica muito complicado. Como é que você lida com isso? Como é que a gente pode lidar com isso? Hoje, né, trazer a criança para o mundo, tirar ela desse mundo é complicado. Trazer ela para o mundo que tem que ter contato, todo dia estar junto, é complicado. Aí é fazer com que os pais tenham um trabalho dobrado de dar atenção, de ficar perto, de querer levar a presença ali, parar para almoçar, não deixar o celular na mão. Só que o que acontece, que a gente vê no consultório dia a dia, a criança não quer comer, com o celular na mão ela come. Então, eu vou dando, né, para facilitar. Ela não quer fazer alguma coisa, eu ponho ali do lado o lanche, ela vai comer. Dentro do... Tem os benefícios também, como você falou, né, do trabalho hoje com o celular para as crianças, porque a criança, o meio de comunicação social dela ficou bem mais amplo, né? O tio mora lá nos Estados Unidos, eu tenho como conversar, fazer videochamada, mas no dia a dia aqui, né, real da caminhada,
tem que policiar tantas horas, ó, tem que fazer o trabalho de escola, então você tem meia hora aí para você entrar, buscar. Ajuda assim, até no processo de alfabetização, para mandar mensagem, para responder a questão tecnológica, estou falando do uso do celular, né? Mas acaba que vira, você perde o controle, né? Perde a mão, né? Perde o controle, tem hora. É. E aí, né, o conversar, eu, como psicóloga, né, vou puxar aqui para o meu lado, é a melhor coisa, né? É mostrar para a criança que, assim, existe o meio, facilita, é sedutor sim, mas tem que ter limite. Porque tudo que é excesso é que prejudica, né? E a gente tem aqui alguns problemas, né, que estão enumerados aqui, a questão da insônia, né, distúrbios do sono, porque você ultrapassa ali a hora de dormir. Se a gente se perde com as telas, imagina as crianças, né? Imagina as crianças. É complicado. Então, o pai que tem que colocar, olha, até tantas horas, você pode, 2 horas antes de deitar, não pega mais um celular. É uma forma de tentar fazer com que ele consiga dormir mais cedo. A questão do problema com a postura, a gente já falou aqui da ergonomia relacionada ao celular. A cabeça nossa pesa diferentes, tem pesos diferentes ao longo do dia e também conforme a nossa postura. Isso vai pressionar alguma coisa na coluna, futuro, né? Com certeza. No futuro vai ter um prejuízo, sim. Na coluna, nas vistas, né? no intelecto da criança. Então, assim, tem que ter sempre um olhar atento. Não posso tirar de tudo, porque senão ele fica fora do mundo que a gente vive. Mas não posso deixar em excesso. Para dar uma luz, assim, para a nossa telespectadora, nosso telespectador, para entender, assim, quando é que é preciso acender uma luz de atenção, uma luz amarela de atenção com relação à dependência do celular? Quais são as atitudes das crianças que indicam, opa, estão passando o limite aqui? Quando começa a ficar irritadiço demais, quando você pede para parar de usar, né? Quando às vezes não para almoçar, não para lanchar, tem que estar com o celular na mão o tempo inteiro. Você começa a ver que já está sendo o excesso, já está causando uma dependência emocional aquele uso do aparelho. Então, chegou a hora de já ter que começar a conversar e mostrar que, olha, tantos minutos pode, excesso não. É complicado, porque a gente vê criancinhas pequenas, 3 anos, 4 anos, na dependência grande, e aí afrontam os pais. Então, tem que começar de criança. E a gente tem, né, muitas vezes, do lado dos pais, né, um aspecto assim de falta de tempo para estar com eles e acaba tendo uma culpa por falta dessa presença e se acaba entregando ali, então deixa, né, vou dar um tablet, né, outro dia vi uma pessoa falando, olha, eu queria muito uma bicicleta e meu pai disse, você vai ter a bicicleta se tirar nota 10 em matemática. E ela tirou, ela se esforçou, estudou para ter a bicicleta. Hoje, você entrega não só a bicicleta, mas um tablet, um computador, um celular, sem essa contrapartida do estudo, você não perde a nota 10. Hoje já não está tendo essa troca, né? Por quê? É tão sedutor para o pai que tem hora que o minuto que ele vai ter de sossego, que hoje ele mesmo já dá. Já não, às vezes não espera nem a criança pedir, né? Eu quero um celular. Não, deixa eu dar aí, porque eu tenho que te buscar na porta da escola, já te ligo, você já sai correndo, porque eu já estou com pressa, a jornada de trabalho é sempre corrida. Então, assim, já faz com que a criança também tenha esse interesse, desde muito nova, né? A ter o acesso ao celular. Se a gente está falando, Jaqueline, de 1 hora, depois até os 5 anos, se a gente está falando de 2 horas até os 10 anos, se a gente está falando até de restrições já nos 18 anos, qual a idade para dar um celular para o adolescente, para a criança? Aí já complica, né? Porque vai de família para família. Não tem essa... Eu não sei falar certo do estudo disso, de qual é a idade ideal. Né? Mas a gente vê que pelo menos tinha que deixar chegar na pré-adolescência, né? Tentar ao máximo a fase da primeira infância, até os 6, 7 anos, deixar ela brincar mesmo, né? Levar ela para lugares... Está cada vez mais difícil, né? Porque está chegando, está achatando mais, né? Hoje você pega crianças de 7 anos, meninas de 7 anos que chegam no consultório, você imagina que tem 11. Porque está tão adulto, tem meninos de 11 que chegam com unha de gel, você vê que assim, estão querendo ficar muito adultas, muito novas. Então, assim, e onde que busca? Às vezes no meio social, na rede social, todo mundo está usando, por que a minha filha não vai usar? E aí busca, né, querer copiar a moda
da idade de hoje, e as meninas sempre querem estar um tanto acima, né? Tem 12, mas parece ter 16. Né? Tem 11, mas parece 13, 14. A minha filha pergunta, o que você mais quer na vida? Foi fazer 10 anos. Para que quer fazer os 10 anos? Para quê, né? Para que vai passar tudo? Nunca mais vai viver isso, né? E aí é uma sinuca mesmo, porque esse desafio, acho que a mensagem que fica com relação à atenção dos pais ao tempo de tela é proporcionar novas possibilidades, né? Abrir oferecer, novas possibilidades para as crianças, sim. Né? Se tem oportunidade de ir para um sítio, para uma montanha, para uma cachoeira, fazer com que essas crianças vivam isso, porque hoje os meninos de apartamento não pisam nem no chão. Mas vamos combinar, sítio, montanha, cachoeira, vamos combinar, é um privilégio, né? Para poucos. Né? Isso é para poucos, mesmo em Belo Horizonte, que é uma cidade encantada, a melhor cidade do mundo, mas é difícil proporcionar isso, falta tempo, falta dinheiro também, é difícil, é preciso se virar ali e talvez a solução esteja até nas redes sociais, tem várias dicas para brincar com os filhos, né? Tem brincadeiras interativas que a gente pode aprender até nas redes sociais, né? Com as crianças, sim, que vai trazer alegria sem precisar, e joguinhos, né? Tem muitos jogos que a gente pode utilizar com as crianças dentro de casa, jogos de tabuleiro, de cartas, né? Dominó, mas acaba que os pais preferem o dominó ali no jogo, né? Dominó é tão legal, né? Tudo voltado. Ludo real, é tão bom. Agora, já tem, porque é recente, né? A vida, outro dia a gente estava tentando fazer um paradoxo assim, de quanto tempo tem o celular na nossa sociedade? Chegamos aí perto dos 30 anos, talvez, né? Mas celular, tipo smartphone, é muito menos tempo, né? Esse celular que faz tudo, vira quadra de vôlei, faz café, esse múltiplo celular, isso ainda tem pouco tempo. Já dá para ter uma ideia, nós já temos, assim, algo de análise do adulto, desse adulto que foi exposto a multitelas, a gente não tem ainda... o impacto do estrago dessas multitelas para o adulto contemporâneo nosso, né? Ainda não sei se um estudo sério, não. Mas que tem um estrago, tem. Tem um prejuízo grande, tem sim. Esse menino vidrado em celular, videogame, multitelas, vai virar um adulto com alguns pontos aí complicados? Com certeza. Vai ter trabalhos aí no futuro, né? Vai ter prejuízos aí no acompanhar da vida. Com certeza vai ter prejuízo, sim. Então, talvez seja essa a nossa mensagem, né? Que essa criança vai ser um adulto... adoecido no futuro. Adoecido, né? Pode doer, mas tem que falar não e tem que administrar e segurar a onda desse não, né? Os não são necessários, né? A criança tem que entender que não são importantes, sim, na vida dela, no caminhar dela, e começa de pequeno. Depois que já está numa fase maior, é muito mais difícil falar não. Então, começamos de criança. E às vezes ela espera o não. A criança está esperando o não, né? Ela pede o não. Ela pede o não. Os pais, às vezes, é que não sabem a hora certa de falar o não. Né? Por não estar tendo tempo, pela jornada ser corrida, pelo tempo ser corrido no dia a dia, prefere dar do que falar o não. Sabe outra coisa que me ocorreu aqui? Ler para a criança, né? Nossa, histórias é muito bacana. Ler. Né? Teatro, né? A gente fala assim, às vezes tudo o pago hoje, né? Tudo é caro, tudo leva o dinheiro, mas tem que também... praças, tem teatros que são em cursos baratos, que às vezes os pais podem fazer, sim, mas às vezes o tempo é tão corrido que não abre mão para fazer. Falta se dedicar também a isso, né? Bom, querida Jaqueline Valéria, muito obrigado pela sua participação, valeu, foi ótimo. Obrigada a você. Boa sorte aí na jornada. Seu filho já tem 18 anos, né? Já tem 18, já está na faculdade. Já tem celular, tablet, computador, pode ver televisão? Pode, graças a Deus. Virar à noite jogando videogame? Não. Isso é primordial, gente. A gente ter os cuidados e não deixar virar à noite. Tudo bem, talvez lá com uns 20... Se possível, nem lá, né? Porque faz um prejuízo, não é só, né, no cognitivo, no intelecto, mas imagina, né? Você deixa de dormir, aí vai começar a entrar para um mundo de substâncias para dormir, porque tira jogando, aí depois tem que pôr um remédio para poder o corpo fazer o sono. Não, fazer o sono depois de manhã para acordar, para ter. Então, muito bem.
Boa sorte. Obrigada, Valeu. até mais. E a gente volta daqui a pouco, vamos falar sobre a feira, como você pode aproveitar a feira de rua para ter uma alimentação saudável e com um bolso saudável também. É daqui a pouco, é depois do intervalo.